Agora vamos conhecer as conjunções subordinativas adverbiais. É muito simples, pense assim, adverbiais, isso lembra advérbio. E advérbio você estudou comigo, advérbio é aquele vocábulo que se refere a verbo, adjetivo ou outro advérbio que tem valor semântico. É por isso que as conjunções são chamadas assim, adverbiais, porque elas têm os valores semânticos que os advérbios podem ter. Lembra? Advérbio pode ser advérbio de tempo, causa, finalidade, a mesma coisa que você vai ver aqui nas conjunções subordinativas. São 9 valores semânticos e você vai conhecer agora comigo cada um deles. Vamos lá. Adverbiais, vamos começar pelas concessivas. Introduzem uma oração que expressa, aí você vai marcar isso daqui, olha, ideia contrária à da principal, sem, no entanto, impedir sua realização. Isso é muito importante. É uma ideia contrária que não impede a realização da outra oração. Veja o exemplo. Embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Então, quando ele diz, ó, embora fosse tarde, essa é uma conjunção concessiva, porque ela traz uma ideia contrária a outra oração. Por que é uma ideia contrária? Porque o normal seria que, sendo tarde, não fôssemos. Então, olha a ideia contrária. O normal seria que, sendo tarde, não fôssemos visitá-lo. Mas nós vamos visitá-lo. Então, aí, uma ideia de oposição. Só que é uma ideia de oposição que não impede a realização da outra oração. Então, vê, não impede que nós vamos visitá-lo, o fato de ser tarde. Por isso, sem impedir, isso é muito comum, essa linguagem nas provas. Quando a banca sublinha uma concessão, ela pergunta assim, é uma ideia que não impede a realização da outra? Você já sabe que é concessão, porque é uma ideia contrária. Você diz assim, olha, embora esteja chovendo, não vou à praia. Perdão, embora esteja chovendo, vou à praia. Então, veja, a ideia qual é? O normal seria o quê? Chovendo, você não fosse. Então, quando você diz, embora esteja chovendo, vou à praia, você tem uma ideia contrária que não impede a realização da outra. Isso é concessão. A concessão, ela está no campo semântico da exceção. Como assim exceção? A concessão é uma exceção, porque é algo não esperado. Aliás, isso sempre me ajudou muito nas explicações para os alunos. O aluno que tem dificuldade de entender o que é concessão, eu falo, é exceção, é uma ideia contrária, é algo que não se espera. Por exemplo, se você está trabalhando, seu horário vai até às 18. Aí chega alguém para ser atendido às 18h15. Aí você fala assim, olha, o horário já acabou, mas eu vou atender. Agora, eu estou fazendo uma concessão. É algo que não se espera. A concessão é uma exceção. O horário seria até às 18. Entende? Bom, outro ponto importante em relação às concessivas aliás, as concessivas são muito importantes. Dessas adverbiais todas que você vai ver comigo, 3 são as que bombam nas provas. As concessivas, as adverbiais causais e as adverbiais consecutivas. Concessivas, causais e consecutivas são as mais importantes. Então, mais dicas aí para as concessivas. Anote, por favor. Em relação às concessivas, vale lembrar também que toda vez que vem uma conjunção concessiva, o verbo vem no subjuntivo, sempre. Então, a conjunção concessiva sempre leva o verbo para o subjuntivo. Então, isso também vai ajudar você a reconhecer uma conjunção concessiva. Verbo no subjuntivo, tudo bem? Embora fosse. Outra coisa, conselho, memorize essa lista das concessivas. Então, porque elas vêm sempre em prova. Olha, ainda que, apesar de que, embora, muito importante em prova, mesmo que, conquanto, se bem que, por mais que, não há essa vírgula aqui, posto que, olha, o posto que, ele é concessivo. Nos textos jurídicos, é muito comum usar-se o posto que com ideia de causa. Se você faz direito ou lê muito textos jurídicos, você vai entender o que eu estou falando.
Não é assim que se usa o posto que com ideia de causa, e sim com ideia de concessão. O posto que ele tem que ser igual a embora. Ele é concessivo. Então, por exemplo, se o juiz diz assim, olha, o réu foi condenado. Se ele diz posto que culpado, que é o que se vê no direito, o posto que com ideia de visto que, uma vez que, isso está errado. Isso é incoerente. Você está querendo dizer que o réu foi condenado porque ele é culpado? Você tem que usar uma conjunção causal. Você não pode usar o posto que, você tem que usar visto que, uma vez que, culpado. Posto que, você tem que usar com ideia de oposição. Aí, olha o que faria sentido se você dissesse o réu foi condenado, posto que inocente. Aí sim essa frase teria sentido, seria coerente. Porque neste caso, posto que, está veiculando a ideia que ele tem que veicular. Como uma conjunção concessiva, ele tem que ter esse valor semântico de oposição. Que é o que você tem aqui, né? Ele foi condenado, embora inocente. É algo que foge ao esperado. Olha como a concessão é algo que foge ao esperado. O normal seria que inocente não fosse condenado. Isso é a concessão. Tudo bem? Bom, então, o que você está fazendo comigo? Você está estudando as conjunções concessivas e você está vendo a lista das concessivas. Então, você já sabe que é necessário memorizar essa lista para perder menos tempo em prova. Por exemplo, se vier um conquanto na prova, você olha para ele, enquanto o outro lá vai ficar, será que é causa, condição, viajando? Você vai dizer, conquanto é concessiva. Você já sabe, porque você memorizou. Memorizar, portanto, vai poupar tempo de prova, tá? Agora, é claro que nada substitui você entender o que é uma concessão. Isso aí não tem jeito, você tem que saber o sentido. Beleza? Tá, agora vamos às condicionais. Bom, agora eu acho que é mais simples. Condicionais. Condicionais são aquelas que introduzem uma oração que indica a hipótese ou a condição para a ocorrência da oração principal. A conjunção condicional é aquela que traz ideia de hipótese, condição. Veja aí a lista das conjunções condicionais. São elas: se, contanto que, salvo se, desde que, a menos que, a não ser que, caso. Então, essas são as principais. Exemplo: se precisar de minha ajuda, telefone-me. Esse se aqui é condicional. Por que é condicional? Porque esse se traz ideia de condição. Então, na verdade, o que você está querendo dizer aqui? Olha, isso é uma hipótese, isso é a condição. Você só vai me telefonar se precisar de minha ajuda. Só se precisar. Essa é a condição para você me telefonar. Entendendo que a condição, ela é hipotética. A condição é hipotética, ela pode acontecer ou não, tá? É uma hipótese, ela não é o fato ocorrido. Isso é a ideia que a condição traz. Não é o fato ocorrido, quer dizer, você vai telefonar só se precisar. É a condição, é algo que pode acontecer ou não. Tudo bem? Agora vamos às conformativas. Conjunções conformativas. As conformativas são aquelas que trazem ideia de conformidade de um fato com o outro. São elas: conforme, como, segundo, consoante. O ataque ocorreu como havíamos planejado. Esse como é igual a conforme. Então, você está dizendo que ele ocorreu de acordo com o que havíamos planejado.
em conformidade com o que havíamos planejado. Então, essa é a lista das conformativas. Como, conforme, segundo, consoante. Você está vendo esse como com valor de conforme? Beleza, acho que essas são fáceis. Próximas. Finais. Finais são aquelas que expressam a ideia de finalidade ou objetivo com que se realiza a oração principal. São elas: para que, a fim de que, por que, com sentido de para que, etc. Toque o sinal para que todos entrem no salão. Todos entrem no salão é a finalidade. A fim de... Você percebe que esse para que tem o sentido de a fim de que? E o que é finalidade? Finalidade é algo que pode acontecer ou não. A finalidade também está no campo semântico da hipótese, ou seja, ela não é um fato certo, algo certo, definido. Finalidade é um objetivo. Você faz com um objetivo, agora se vai acontecer ou não. Então, isso também ajuda você a ver a ideia de finalidade na frase. Então, nessa frase aí, quando ele diz toque o sinal para que todos entrem no salão, isso é finalidade porque eles podem entrar ou não. Isso é hipotético, tá bom? Agora vamos às proporcionais. As proporcionais introduzem uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência principal. São elas: à medida que, à proporção que, ao passo que, e combinações como quanto mais, quanto mais, quanto menos, mais. Exemplo: o preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam. Tá faltando aqui o final da frase, né? À medida que os produtos escasseiam. Então, vê, isso aqui é proporcional. Por quê? Porque são ações que ocorrem na mesma proporção. Tranquilo, né? Então, a proporção é isso. São ações que ocorrem em proporção direta ou inversa. Então, aqui, nesse caso, olha, quanto mais os produtos escasseiam, mais o preço fica caro. Então, são ações que estão se desenvolvendo proporcionalmente. Tudo bem? Isso é proporcional. Agora vamos às temporais. Temporais introduzem uma oração que expressa, que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato expresso na oração principal. Então, vamos lá. Temporal é aquela que indica tempo. Vamos ver. São elas: quando, enquanto, assim que, logo que, todas as vezes que, desde que, enfim, depois que, sempre que, etc. A briga começou assim que saímos da festa. Esse assim que é temporal. Equivale a quando, logo que. Então, não vejo, acho que você não vai ter dificuldade aí. Conjunção temporal é aquela que indica tempo. Letra G, comparativas. As comparativas, o próprio nome diz, introduzem uma oração que expressa ideia de comparação com referência à oração principal. Então, comparativa é aquela que indica comparação. São elas: como, assim como, tal como se, etc. O jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Quando você diz o jogo de hoje será mais difícil que o de ontem, você está comparando. Esse que é uma conjunção comparativa. Acho que também você não vai ter dificuldade nisso, né? O que é a comparação? Você estabelece, né, uma relação entre dois elementos. Nesse caso, está se comparando o quê? O jogo de hoje ao de ontem. Tranquilo. Só há um detalhe, aliás, dois detalhes que eu gostaria que você anotasse em relação às conjunções comparativas, que são detalhes que de vez em quando são cobrados em prova. Anote aí. Primeiro detalhe: tanto faz dizer que ou do que, tá bom? Então, de vez em quando, a sua banca vai perguntar: a troca de que por do que gera erro gramatical ou alteração semântica? Não. Tanto faz. Você pode dizer: o jogo de hoje será mais difícil que o de ontem, ou o jogo de hoje será mais difícil do que o de ontem. Tanto faz. Tudo bem?
Se você diz assim, ó, João, você pode dizer, é mais inteligente que ou do que José. Então, esse do não precisa aparecer, tá bom? Ótimo. Segundo ponto. Quando há uma ideia de comparação, se perguntarem a você quantas orações há neste exemplo, você vai dizer que há 2 orações. Bom, primeiro detalhe importante aqui que convém relembrar. Oração, não é? Como é que se conta oração? Não sei se você se lembra, mas lá na escola nós contávamos orações, era simples, aprendemos a contar oração pelo número de verbos. Cada verbo, uma oração, lembra? Você vai um verbo, uma oração, um verbo. Então assim, beleza, é isso mesmo. Só que no caso das comparativas, cuidado, nas comparativas, o verbo normalmente vem implícito. Ele não aparece. Então, se perguntarem a você quantas orações há aqui, você vai dizer assim, olha, aqui nós temos 2 orações. Uma tem o verbo claro, que é o será. Em uma, o verbo aparece, está claro. O outro, o verbo está implícito, que o de ontem foi. Então, olha, você diz assim, o jogo de hoje será mais difícil que o de ontem foi difícil. O verbo está implícito. Então, são 2 orações. Por que que isso acontece? Porque no caso da comparativa, normalmente o verbo vem implícito? Porque é o mesmo, senão você vai ficar repetindo o verbo para quê? Tá bom? Bom, lembra que no início do vídeo eu disse que 3 eram as mais importantes das conjunções adverbiais. Você teria que destacar 3. Então, lembra? Concessivas, matamos as concessivas. Agora vem as outras 2, uma na sequência da outra. As causais e as consecutivas. Causais, vamos a elas. Introduzem uma oração, o nome já diz, né? Causal é aquela que inicia a causa. Introduzem uma oração que é causa da ocorrência da principal. São elas: porque, que, como, com sentido de porquê, pois que, uma vez que, visto que, por quanto, já que, etc. Ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Então, olha, nessa frase, ele não fez a pesquisa porque, esse porquê está iniciando a causa. Qual foi a causa para ele não fazer a pesquisa? Não dispor de meios. Por isso, esse porquê é causal. Bom, quero que você anote um bom conceito de causa aí, já no seu material. Anote aí. Causa é um fato que faz com que outro ocorra. Esse é um ótimo conceito prático de causa. Então você está vendo, isso aqui é a causa mesmo, né? Porque qual foi o fato que fez com que o outro ocorresse? Não dispor de meios. Não dispor de meios é a causa. Bem, o que eu quero? Eu quero que você pense o seguinte aqui comigo, olha só. A causa em si não é difícil. O grande problema é que a causa, pense comigo, se causa é um fato que faz com que o outro ocorra, então a causa gera a consequência, não é mesmo? Então, se ela gera um outro, o outro vai ser a consequência. Então, o grande problema é que a causa e a consequência vêm sempre juntas na frase. Então, o próximo passo aqui será eu mostrar a você o que é a consequência e depois organizar sua mente para que você não misture os dois nomes, né? Causa e consequência. Na primeira eu vou te mostrar, vamos lá, vamos às consecutivas, vamos a elas. Conjunções consecutivas. Introduzem uma oração que expressa... Então, assim, consecutiva não há mistério, tá? Consecutiva é aquela que expressa a consequência da outra oração, da oração principal. Consecutiva inicia a consequência. Veja, a lista das conjunções consecutivas. Dessa lista, não deixe de memorizar essas que eu estou grifando, tá? De sorte que aparece muito em prova, de modo que,
de forma que. E o que? O que, quando vier antecedido de tão, tal, tanto, esse que antecedido de tão, tal, tanto é conjunção consecutiva. Isso já te ajuda bastante em prova. Vamos aos exemplos. Estudou tanto durante a noite que... Você está vendo esse que antecedido de tanto? Esse que é conjunção consecutiva. E ele traz mesmo essa ideia de consequência, né? Estudou tanto durante a noite que a consequência foi dormir na hora do exame. Então, traz a ideia de consequência. Olha aqui. A dor era tanta que... Esse que inicia a consequência. A dor era tanta que a consequência foi o ferido desmaiar. Então, esse que antecedido de tanta, também isso te ajuda bastante. Agora, detalhe importante. Nesses exemplos todos que vimos aqui, quando há consequência, há causa. Então, em todos os exemplos, você vai ver agora, havia causa e consequência. Então, como fazer para não misturar? Olhar para a causa e chamar de consequência, porque essas ideias vão vir sempre juntas na frase. Como não correr o risco de olhar para a conjunção que é consecutiva e chamá-la de causal, por exemplo, e vice-versa? Bem, então, para mostrar isso a você, para organizar sua mente e mostrar nos exemplos, eu quero, primeiro, que você anote aí dicas, assim, poderosíssimas para você identificar a relação de causa e efeito, ou causa e consequência, tanto faz, na frase e não confundir uma com a outra. Então, anote aí, relação de causa e efeito. São 3 dicas poderosas. Bom, 3 dicas para identificar a relação de causa e efeito e não se confundir na frase. Primeira dica, primeiro, você tem que sentir o cheiro de causa e efeito. Sentir o cheiro de causa e efeito. Isso é incrível, mas isso é muito importante, porque normalmente a pessoa fica assim: ai, Adriana, eu não senti nem o cheiro, minha filha. E aí, se acontecer isso, quando acontece muito isso, é porque o aluno está começando. Depois o aluno fala: Adriana, eu senti um cheiro, eu senti. E só a gente, porque sentir cheiro, se você pensar, é engraçado. Mas eu não tenho como definir isso melhor. O que é sentir o cheiro? É perceber que há ali causa e efeito. Então, quando você começa a perceber, aí você já saiu da lama. Você já... Tô sentindo o cheiro. Como é que você sente esse cheiro? A relação de causa e efeito, ela ocorre assim, olha. O fato de X fez com que Y. É assim que se desenvolve a relação de causa e efeito no texto. O fato de X fez com que Y, em que X é a causa e Y é o efeito. Tá bom? O fato de fez com que. Então, o primeiro passo é achar ali a ideia de causa e efeito, identificar que ela existe. E você vai identificar com esse raciocínio. O fato de fez com que. Segundo passo, depois de identificar causa e efeito, você precisa organizar cronologicamente os acontecimentos. Cronologicamente, a causa acontece antes do efeito. Então, o segundo passo é olhar para a frase e perguntar: o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois? Aquilo que acontece primeiro é a causa. Então, na linha do tempo, a causa acontece antes. E o que acontece depois é o efeito, é a consequência. Tudo bem? Por fim, já eu vou provar tudo isso para você nos exemplos. Só termine de anotar as 3 dicas, tá? Por fim, na hora de classificar a conjunção, lembre-se de que
a conjunção recebe o nome da ideia que vem após ela. A conjunção recebe o nome da ideia que vem após ela, não antes. Isso é essencial. Quando você vai classificar a conjunção, você tem que olhar para a ideia que vem depois dela, não antes. Eu digo isso porque eu já falei lá na aula de preposição, estou falando agora. Muita gente erra na hora de classificar a conjunção porque olha para o lugar errado. Então, assim, depois de organizar o que é causa e efeito, último passo, classificar a conjunção. Cuidado para não olhar para o lugar errado. Você tem que olhar para a ideia que vem depois dela. Vou provar isso para você naqueles 3 exemplos, nos 3 exemplos das conjunções causais e consecutivas. Eu vou provar isso para você aqui, olha, eu vou apagar tudo e vou agora aplicar essas 3 dicas em cada frase. Volte comigo aos exemplos e vamos treinar já com eles. Vamos lá. Bom, você olha para essa frase, primeiro passo, sentir o cheiro de causa e efeito. Consegue sentir esse cheiro? O fato de fez com que? Consegue? O fato de não dispor de meios fez com que não fizesse a pesquisa. Sim, sentir o cheiro de causa e efeito. Primeiro passo é esse. Segundo passo, depois de sentir o cheiro de causa e efeito, você tem que perguntar o seguinte, olha, o que aconteceu primeiro? Então, o segundo passo é organizar cronologicamente os acontecimentos. Não é assim, olha, o que aconteceu primeiro nessa frase. Não é olhar o que veio primeiro nessa frase. É pensar na linha do tempo, cronologicamente. O que aconteceu primeiro? Ele não dispor de meios ou ele não fazer a pesquisa? Vamos ver? Vamos lá? Bom, primeiro, ele não dispõe de meios. Então, aquela ação que ocorre primeiro é a causa. E a ação que ocorre depois é o efeito. Pronto. Organizou os eventos cronologicamente. Agora você já sabe o que é causa e o que é efeito. O último passo é classificar a conjunção. Na hora de classificar a conjunção, você pergunta qual é a ideia que vem depois dela. Essa conjunção está antes da causa ou antes do efeito? A conjunção está antes da causa. Se está antes da causa, ela é causal. Se a conjunção estivesse aqui, iniciando o efeito, ela seria consecutiva. Você deve estar falando assim, Adriana, por que você está sendo tão chata com isso? Porque anos ensinando esse negócio, eu percebo que o aluno erra. Quando ele se enrola, ele não se organiza. E ele acaba olhando para o lugar errado. Se olhar para o lugar certo, não há erro. Quer ver? Vou fazer de novo. Agora com os exemplos das consecutivas. Venha comigo. Pronto, olha, próximas. Primeiro passo, sentir o cheiro de causa e efeito. Veja se você sente esse cheiro. Estudou tanto durante a noite que dormiu... sim, o fato de fez com que, não é mesmo? Então, sentir esse cheiro de causa e efeito. Segundo passo, pergunte o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Bem, cronologicamente, o que aconteceu primeiro? Primeiro, ele estuda durante a noite. Causa. Depois, ele dorme na hora do exame. Efeito. Sim, então já organizei cronologicamente os eventos. Beleza. Agora eu pergunto, a conjunção está antes da causa ou antes do efeito? Antes do efeito. Então, essa conjunção, ela é consecutiva, porque ela inicia a consequência. Se ela estivesse antes da causa, ela seria causal. Se estivesse aqui, se eu tivesse dito como estudou durante a noite, dormiu na hora do exame. Já que estudou durante a noite, dormiu na hora do exame, aí seria causal. Simples assim. Ó, veja outro. Primeiro passo, sentir aqui o cheiro de causa e efeito. Sim. O fato de ter sentido dor
fez com que o ferido desmaiasse. Beleza. Ótimo. Depois, pergunte o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Bom, primeiro ele sente dor, causa. Cronologicamente, a causa acontece primeiro, o efeito acontece depois. Beleza. Agora que você já organizou, pergunte. Você quer classificar essa conjunção aqui, não é? Então você vai olhar para a oração que vem depois dela. A oração que vem depois dela não é o efeito, não é a consequência? Então essa conjunção é consecutiva. Entendido? Tranquilo, é só isso. E estamos falando de um dos assuntos que mais atemoriza os candidatos. Nada demais, né? Eu amo esse assunto, porque isso é semântica, isso é gramática textual. E isso confere a você um poder, inclusive, nas redações, no uso dos conectores indiscursivas, na interpretação de textos, para entender as relações de causa e efeito do texto, as relações semânticas que o autor traz. Caramba, numa dissertação, numa redação de atualidades hoje com concursos públicos, se você não dominar as relações de causa e efeito, você não consegue sair do lugar. Porque como é que você gera argumentos em uma redação? Causa e efeito. Se você tem uma questão para debater, vamos lá, digamos, problema da educação no Brasil. Se você tem que desenvolver esse tema, você precisa gerar causas e consequências para ele. Quais são as causas para esse problema da educação? Quais são as consequências que essa questão educacional gera para o Brasil? Se você não está apto a relacionar essas ideias, causa e efeito, você não consegue sair do lugar em uma discursiva. Então, por isso que eu sou chata com esse assunto. Você tem que entender de fato. Nada de ficar decorando apenas. É entender as relações semânticas das conjunções adverbiais. Isso vai ser um patrimônio para a vida. Você vai desligar seu vídeo e vai fazer o exercício que eu deixei para você com frases retiradas de provas de concursos públicos, tá bom? É para treinar. Daqui a pouquinho, então, eu volto com mais. Até já. Volto com a correção. Já, hein? Faço o exercício. Até.